Pessoas estavam passando, ouviram uma criança chorando, um bebê recém-nascido. Até aí tudo bem, casas e casas e casas, falou, alguém, né, deu à luz, alguma mãe teve filho agora, a criança está chorando, normal. Só que não. Perceberam que o choro vinha esse choro de uma construção. Entraram nesta construção e se depararam com a seguinte cena. Nós temos a imagem que revela um bebê recém-nascido dentro de uma sacola. Sim, abandonaram esta criança dentro de uma sacola, que essa que a gente vai no mercado, que a gente compra, sabe? Aquela que a gente leva para casa, vai no mercado, coloca as comprinhas dentro, a gente volta para casa com esta sacola. Agora, por que isso aconteceu? Foi a mãe? Foi o companheiro? Quem abandonou esta criança? O que está por trás desse mistério? Divide a tela com o William Souza. O William Souza está acompanhando esse caso desde o começo. Foi noticiado no Primeiro Impacto Paraná, 6h30 da manhã. Terminando o programa, o William Souza foi direto para Campo Mourão, onde esse caso aconteceu. E o William Souza, o que nós temos até agora de novas informações, principalmente com relação à investigação policial, meu amigo? Conta. Piruca, pois é, olha, você até contou um contexto aí, né, a respeito do achado dessa criança, desse bebê recém-nascido, né, que nós inclusive noticiamos no Primeiro Impacto Paraná, porque até então as informações estavam um pouco desencontradas, né, algumas testemunhas disseram algo à polícia, outras disseram versões diferentes, mas hoje pela manhã eu conversei com um homem, com o pedreiro que encontrou essa criança em frente a essa obra. Esse pedreiro, um homem de 64 anos de idade, está há cerca de 30 dias trabalhando na construção dessa casa. E aí, ontem à tarde, por volta de umas 3 horas, ele saiu para ir ao mercado. Estava muito calor aqui em Campo Mourão, como também está hoje. Ele saiu para ir ao mercado para comprar um refresco, um refrigerante. E ao sair, né, da obra para fora, saiu ali do barulho de betoneira, saiu do barulho do maquinário ali, das ferramentas, ele ouviu uma espécie de choro. Mas ele até pensou que se tratava de um animalzinho que tivesse ali, porque bem ao lado dessa obra, né? Essa obra, só para contextualizar, fica em frente ao campus de uma universidade, onde tem um pasto e ao lado tem um terreno baldio. Só tem uma casa do lado esquerdo, do lado direito tem esse terreno baldio, do lado esquerdo tem uma outra casa, só que essa casa não faz frente para a rua, né? Dianteira ali, para a rua da frente dessa construção, faz frente para a rua lateral. E aí, quando ele saiu, ele ouviu esse barulho e aí ele pensou que se tratava de talvez um gatinho, alguma coisa abandonada. Ele deu uma olhada, não encontrou nada. Ele voltou, foi para a obra, continuou trabalhando e aí no fim do expediente, por volta de 5h30 da tarde, esse homem sai de novo dessa construção, dessa obra, dessa casa, e aí ele continua a ouvir esse choro. E aí ele fala pro filho, tem alguma coisa errada, isso não pode ser um animalzinho, tem alguma coisa, a gente precisa encontrar o que está chorando. E aí, aquele resmungo, né, de criança, ainda mais um bebezinho recém-nascido, que ficou por horas ali dentro de uma sacola retornável. E aí, quando eles se aproximaram de um arbusto e o filho dele e ele levantaram esse arbusto, encontraram ali debaixo, dentro da sacola retornável, esse menininho, essa criança recém-nascida, que acabou, portanto, né, sendo depois levada para casa vizinha, porque o seu Eliseu acabou ficando ali, né, sem reação. E aí essa vizinha acionou o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e também a Polícia Militar. Esse bebê recém-nascido, inclusive com um umbiguinho, estava ali, né, chorando aos prantos. Tinha já alguns mosquitos ali, porque estava sujinho, né, com a placenta, porque isso mostra que a criança realmente havia acabado de nascer, não fazia, né, muito tempo que ela havia nascido. A Polícia Militar veio, o SAMU levou essa criança para a Santa Casa aqui de Campo Mourão e agora, depois da confecção do boletim da Polícia Militar, o caso está com a Delegacia da Mulher, de onde nós falamos ao vivo. Agora há pouco eu conversei com a delegada
que está responsável pelas investigações, ela disse que no momento não daria entrevista porque existia uma diligência e existe uma diligência em andamento. E para não atrapalhar as investigações, ela preferiu não dar entrevista. Mas ela pediu, Peruca, e aí eu aproveito, claro, a grande audiência nossa aqui em Campo Mourão, também em toda a região, ela pediu para que nós passássemos o Disque Denúncia da Delegacia da Mulher aqui de Campo Mourão, que é o 44-3523-4250. Através desse Disque Denúncia, as pessoas podem fazer, podem trazer informações que ajudem a identificar ou os responsáveis pelo caso. Porque tem uma mãe e tem um pai nesse caso. E a gente, claro, está acompanhando de perto essa história. Nós temos aí, uma reportagem que nós vamos exibir já no Tribuna da Massa, trazendo aí todos os detalhes e uma entrevista com o homem que encontrou essa criança, esse bebê recém-nascido, Peruca. Seguinte, vamos fazer assim, a reportagem então, já no ponto, a gente exibe para vocês na sequência. Vamos lá. A imagem do bebê dentro de uma bolsa retornável se espalhou nas redes sociais e causou perplexidade. Eu desacredito mais quase em tudo, tá? O ser humano, para mim, não é um ser humano, ele é um animal. Porque uma coisa dessa, um ser humano não devia fazer, né? Que isso é muito triste. Muito triste com a criança, ou que seja com um animalzinho qualquer. Tem que proteger, né? O recém-nascido foi encontrado chorando e sem roupa alguma. Seu Eliseu, pedreiro desta obra, saiu no meio da tarde daqui e ouviu um barulho. Escutei aquele gritinho, triste, aquela vozinha, sabe, de doer. Mas eu não dei muita atenção porque eu pensei, vai ser que é uma criaçãozinha, cheia de tranqueiraiada aí, né? De repente algum animal criou aí, tá por aí, filhotinho. Aí não dei atenção, voltei e comecei no trabalho. E como a Bitornê faz barulho, a gente não continuou trabalhando lá e nada. À tarde, 5 horas, fui sair para ir embora, de novo, aquele gritinho. Falei, isso não tá certo. Aí falei, Samuel, que é o meu menino, né? Dá uma olhadinha para ver se não... Acho que se nós descobre o que é esse gritinho aí que tá tão penetrante, tão triste assim. Isso não é criação. Aí ele veio ali olhar debaixo dessa plantinha ali, tem uma sacola, um menininho, tava ali. Aí vivinho ainda, graças a Deus. Assustado com a cena e sem reação, seu Eliseu correu pedir ajuda a uma vizinha. Foi aí que o SAMU e a Polícia Militar foram chamados. Ao chegar, os policiais verificaram que era uma criança recém-nascida. Estava envolto num lençol, tinha algumas manchas de sangue, mas os indícios, não havia lesões nele, os indícios de que seria um parto recente, possivelmente na data anterior, inclusive. A polícia acredita que quem tem abandonado a criança já fez tudo de caso pensado. Aqui no Jardim Batel, em Campo Mourão, onde o abandono ocorreu, são poucos os imóveis. Ao lado do endereço, um terreno baldio, na parte da frente, o campus de uma universidade e um pasto. Agora, a polícia tenta reunir provas e coletar elementos para chegar a ou aos autores desse crime. No local foram acionados a civil, também a científica, para que se faça perícias a respeito, também o Conselho Tutelar. O bebê foi encaminhado para o Hospital Santa Casa e está internado na pediatria. Para seu Eliseu, vai ser difícil de esquecer esse momento. É muito triste. Um ser humano, um anjinho, um irmãozinho da gente. Você vê ele pinchadinho ali, rapaz, Gente, olha. Agora, o que será que aconteceu? Depressão pós-parto? Será que foi isso? Qual o motivo? Não, Peruca, não existe motivo para poder abandonar uma criança. É claro que não existe motivo. Mas existe a depressão pós-parto, Como a gente conhece, a gente viu aí alguns casos já que aconteceram na nossa região. A sorte é que este trabalhador percebeu, foi ver de forma curiosa e encontrou, senão a criancinha poderia ter ficado por mais tempo ali. E aí você tem a exposição ao sol, ao calor, ao sereno da noite. O pior poderia ter acontecido nesse caso. A Polícia Civil segue acompanhando, segue investigando, mas a investigação inicial aponta que realmente a polícia acredita, que trata-se aí de um plano, que a pessoa que abandonou naquele ponto teria planejado, já que ela foi com todo cuidado até esse local para deixar esse bebezinho recém-nascido, tá? Então a gente segue acompanhando. Agradecer o William Souza. Pode deixar as imagens. Que saiu hoje cedo aqui de Maringá, foi para Campo Mourão, atrás dessa história, dessa informação que está parando o estado do Paraná. Todo mundo querendo entender por que a criança foi abandonada e quem é o pai e quem é a mãe, hein? Desta criança. Estão envolvidos diretamente ou indiretamente? Ou tem mais alguém
envolvido nessa história. É isso que é claro que a gente segue acompanhando. Qualquer novidade eu trago para vocês na sequência do Tribuna da Massa, tá bom?